A gente está falando hoje aqui sobre perdão, não é mesmo? A gente está conversando sobre esse tema. Você já ouviu aquela frase assim, não, eu perdoei, mas eu não esqueci. A gente guarda aquela mágoa, aquele sentimento durante tanto tempo. Tem gente que leva uma vida inteira algumas situações e aquilo machuca toda vez que é lembrado, é desenvolvido. Faz muito mal para todo ser humano, não é mesmo? Para você ter uma ideia, quando a gente briga com alguém ou tem uma situação traumatizante na nossa vida, isso traz grandes impactos, não somente para a saúde física, mas para a saúde mental, emocional dessa pessoa. A gente está recebendo aqui no programa Vida Plena a psicóloga Simone Valenci para conversar com a gente, inclusive porque a questão desse trauma emocional pode ser considerado aí uma epidemia mundial, silenciosa, invisível, porque por vezes as pessoas não conseguem identificar que estão passando por uma dificuldade dessa, não conseguem buscar ajuda. E a gente vai conversar sobre esse tema justamente nesse intuito, da gente ajudar a quem precisa. Então, se você tiver dúvidas, pode ligar para a gente, pode fazer as suas perguntas. Às vezes não é com a gente, mas a gente conhece alguém, é um amigo, é um parente. Então, é importante a gente saber sobre esses assuntos. O telefone está aí, o aplicativo Boa Vontade Play também, para que você faça a sua pergunta. Simone, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Obrigada. Seja bem-vinda. A psicopatologia, ela lida justamente com esses problemas emocionais, né? Essas situações que acometem as pessoas e que trazem grandes prejuízos. Eu acho que esses problemas, esses traumas emocionais, eles são muito debilitantes, apesar de não serem patologias físicas, digamos assim, não é mesmo? É importante, Letícia, a gente pontuar o que é um trauma, né? Um trauma emocional. Então, a gente pode considerar que um trauma emocional é uma situação causada por um agente externo, né? Um fator externo, que geralmente é extremamente estressante e que deixa o indivíduo sem saber como reagir, como resolver aquela questão. Isso provoca uma ferida, né? Uma ferida emocional. E coloca ele sempre numa situação de que ele está em perigo, né? Aí ele acaba por desenvolver alguns sintomas, né? Que aí você veio falar da psicopatologia. Então, assim, o trauma, ele provoca ansiedade, ele pode provocar insônia, dependendo de como a pessoa absorveu esse evento externo, né? Um acidente, a perda de um ente querido, né? Várias situações podem provocar essa feridinha emocional, né? Que gera esse trauma. Agora, como identificar? O que seria o causador dessa ferida emocional, Simone? Então, cada pessoa, cada indivíduo reage de uma forma, né? Então, assim, existem uma gama que a gente pode considerar que seja causador de feridas emocionais. Abusos, né? Tanto abusos físicos como abusos emocionais, abusos sexuais, violência como um todo, né? Violência da cidade grande, assalto. A pessoa foi vítima de um assalto. Exatamente, né? Acidentes em geral, né? E as perdas, né? Então a pessoa fica sem saber como reagir diante daquela situação que tira ela da rotina. Certo. Né? E isso é algo que acomete mais homens ou mais mulheres? Não tem distinção. Tanto os homens quanto as mulheres, as crianças, são acometidas por essa ferida emocional, né? Dependendo de como ela reage, fica feridinha ou não. Certo. Agora, a gente percebe que com o desenvolvimento e o passar dos anos, assim, até o desenvolvimento social, tecnológico, a impressão que nos dá é que parece que tem mais gente sofrendo com esses problemas. Com essa experiência, né, de consultório, tudo, como você percebe esse crescimento, esse avanço de algumas patologias como a própria depressão, a própria ansiedade e por que elas têm acometido tantas pessoas? A gente vive num mundo muito imediatista, né? As pessoas estão muito imediatistas. Então, acontece algo, esse algo tem que ser resolvido imediatamente, porque é uma forma como a gente tem aprendido a lidar, de uma forma muito rápida, muito imediatista. Então, é muito bom a gente parar para pensar, né? E poder procurar ajuda para a gente ressignificar essa emoção, né? O que você sentiu diante daquela situação? Né? Você perdeu alguém, a tristeza é natural, né? Quando que ela deixa de ser natural, por um tempo, é o que vai caracterizar a doença ou não, né?
Entendi. A gente tem algumas perguntas aqui que falam justamente sobre o tratamento, porque o importante é a gente ressaltar isso também, né? Há possibilidade de tratamentos, sem dúvida, né? E o tratamento, ele consegue grandes avanços para quem lida com traumas, que muitas vezes são impeditivos até para se relacionar, para ter uma vida cotidiana normal, saudável, não é mesmo? Sim, porque essa experiência traumática, ela deixa uma memória dentro da sua emoção. Então, a sua memória emocional fica com aquela cicatriz, ou com aquela ferida que ainda não cicatrizou, né? A gente pode até dizer que é a feridinha emocional. Tá. E a partir dali dispara sensações em você, tanto sensações emocionais, né, de medo, de pânico, como sensações físicas, né? Taquicardia, muitas vezes insônia. Então existe tanto o lado da emoção como o lado físico. Então o importante é a pessoa identificar que está sem o controle e que precisa de ajuda para parar de agir no automático, né? Então, à medida que ela vive uma situação que seja parecida, ela vai disparar o mesmo gatilho, né? A ansiedade, a taquicardia, o pânico. Então, ela precisa do tratamento para ela poder identificar essa emoção e poder ressignificar essa emoção. Perfeito. A Jornada Oliveira, ela é de São Paulo, ela tem uma pergunta, você pode também fazer a sua, 0300 1007 940, que é o nosso telefone, está à sua disposição. E ela quer saber sobre o tratamento, se existe forma eficaz de tratar o trauma emocional sem a utilização de medicamento. Então, depende muito de como o sintoma está aparecendo. A psicoterapia é sempre indicada. A psicoterapia é o que vai tratar essa forma como a pessoa encara aquela ferida emocional, né? Então, é um processo, ela vai começar a identificar o que desencadeia aquelas sensações e vai parar de agir no automático. Juntamente com a psicoterapia, pode haver a necessidade da medicação, que é sempre ofertada por um médico, né? Então, assim, eu tô com insônia, ou então eu tô com taquicardia, eu tô com A medicação não é necessariamente o primeiro recurso, pelo contrário, procura-se identificar quais são as demandas desse paciente, Exatamente. Qual é o melhor tratamento e, por vezes, a terapia em si já alcança isso, o paciente chega no consultório com uma queixa, né? Eu estou muito ansioso, eu não consigo me controlar. Então, em processo de terapia, ele pode ressignificar essa emoção que ficou negativa e trazê-la de uma forma positiva, né? E não sentir mais aqueles mesmos sintomas e pode seja a resolução do problema dele. Às vezes o paciente já chega em consultório com síndrome do pânico, com dificuldade de sair de casa, aí geralmente ele vem encaminhado e medicado. Né? Então não tem assim uma fórmula, né? Ele chega às vezes já medicado e às vezes ele chega em busca de resolver essa queixa. Agora uma dúvida que eu acho que tem muita gente que tem com relação ao tratamento psicológico é a duração desse tratamento, porque às vezes você mas eu vou ficar anos tratando e não vai resolver. Esses tratamentos, muitos deles são pontuais, né, para resolver aquela situação existe específica. A terapia breve, né? O paciente vem com com essa queixa e o foco é resolver aquele problema, né? Mas toda psicoterapia é um processo, né? Então a gente precisa buscar a causa, né? Precisa tratar dessa ferida, né? Até que ela cicatrize é todo um processo. Então, assim, não é passe de mágica, não é uma sessão. Às vezes o paciente chega com essa ilusão de que ele vai fazer 2, 3 sessões e que vai sair curado. Né? Isso não existe, porque a psicoterapia é um processo. E a gente sabe que muitas vezes o paciente também tem dificuldade de procurar ajuda. O Roberto Gonçalves, ele é do Rio de Janeiro, e ele quer saber como ajudar um ente querido a reconhecer que precisa dessa ajuda, desse olhar especializado. A primeira reação sempre da pessoa é a negação. Né? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu vou dar conta disso, eu vou enfrentar, que é um lado positivo, né? Ele ainda tem energia para estar enfrentando a situação que não está legal. Né?
Mas assim, à medida que ele começa a apresentar muitos sintomas, né, a família tem que ficar atenta. Sem julgar, né, Simone? Sem dúvida, existe muito preconceito, né, com as doenças emocionais, né? Quando você tem uma gripe, quando você tem algo gástrico, é fácil você procurar ajuda, né, porque é físico. Quando é algo emocional, parece que você é fraco. Então, assim, é bom a gente tirar esse estigma, né, de que uma doença emocional é uma fraqueza. Não é. Não é. Perfeito. Né?